Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Polícia Federal realiza uma operação que investiga o contrabando de ouro ilegal da Amazônia para o exterior. A Justiça bloqueou 2 bilhões de reais dos suspeitos. A operação tenta cumprir 27 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados: Pará, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso e Roraima. Mais de 100 policiais federais atuam na operação, além de 5 auditores fiscais e 3 analistas da Receita Federal. A Justiça bloqueou 2 bilhões de reais de suspeitos de usarem notas fiscais eletrônicas para esquentar ouro extraído de garimpos ilegais na região amazônica. O esquema facilitaria o envio do minério para 4 países: Itália, Suíça, China e Emirados Árabes. Entre 2020 e 2022, a fraude na emissão de notas fiscais chegou a movimentar 4 bilhões de reais, o equivalente a 13 toneladas de ouro. O inquérito que deu origem à operação e ao bloqueio dos bens começou em 2021. Na ocasião, informações apuradas pela Receita Federal indicavam que uma organização criminosa mantinha um esquema para esquentar ouro extraído em garimpos ilegais de difícil acesso. O esquentamento é uma prática que visa dar aparência legal para o ouro obtido ilegalmente. Os governadores estaduais pedem a reposição de perdas do ICMS para não aumentar os impostos. Os gestores calculam mais de 40 bilhões de reais a serem pagos pela União. Os gestores estaduais pressionam a União para repor as perdas de arrecadação que sofreram por causa das mudanças nos cálculos do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os governadores querem firmar um acordo com a Câmara e o Senado até março, com a promessa de não repassar as despesas ao consumidor, aumentando os tributos se o governo repor as perdas. O governo federal já indicou que vai compensar os estados, mas o impasse ainda gira em torno dos valores. Enquanto os governadores calculam 45 bilhões de reais a serem pagos pela União, o Tesouro Nacional estima a fatura na casa dos 22 bilhões de reais. Pelas discussões, o valor deve ser uma média entre o que prevê os estados e uma portaria feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apontou uma perda de 13 bilhões nas arrecadações. E para aumentar o valor repassado pela União, os governadores indicam que vão aceitar os repasses em parcelas. E olha só essa novidade, que bacana! Um aplicativo avalia alimentos e ajuda na escolha de produtos mais saudáveis. A tecnologia escaneia os rótulos e dá nota aos produtos de acordo com sua composição nutricional. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Você já se sentiu perdido ao ler rótulos de produtos em um supermercado? Pois é, agora o aplicativo Desrotulando oferece informações simplificadas dos valores nutricionais dos alimentos industrializados a partir da leitura de códigos de barra. Além disso, ele também faz uma avaliação de 0 a 100, baseada em seus ingredientes. O processo é muito simples, basta escanear o código de barras do produto que o aplicativo lhe dará a nota geral, pontos positivos e negativos do produto e alternativas ao alimento. Tudo a partir de um banco de dados que vem sendo alimentado desde 2016. O critério das notas é baseado nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, documento desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Alimentos ultraprocessados com alto teor de açúcar e aditivos levam notas baixas, enquanto produtos com maior número de fibras e ingredientes orgânicos ganham notas altas por serem mais saudáveis. Criado há quase 7 anos, o aplicativo é o primeiro do segmento no Brasil e seu banco de dados conta com mais de 50 mil produtos registrados. Caso o alimento escaneado não esteja no banco de dados, qualquer usuário pode colaborar, enviando uma foto do produto à equipe do aplicativo para avaliação. O Desrotulando visa ajudar os usuários a consumirem menos alimentos ultraprocessados, com uma quantidade menor de ingredientes nocivos à saúde. O aplicativo é gratuito e está disponível para download nas principais plataformas digitais. De São Paulo, Leonardo Félix.
Agora a gente traz atualizações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O número de vítimas fatais nos dois países já passa de 41 mil. Na Turquia, equipes de resgate continuam com as buscas, enquanto o governo começa a focar na reconstrução da região. Quase 10 dias após o terremoto de magnitude 7,8 atingir parte da fronteira entre a Turquia e a Síria, equipes de resgate seguem trabalhando nas buscas por desaparecidos e possíveis sobreviventes. Nesta quarta-feira, uma mulher turca de 42 anos foi resgatada com vida dos escombros em Kahramanmaraş, quase 222 horas depois do primeiro tremor. Poucas horas depois, uma outra mulher de 77 anos também havia sido encontrada com vida, na região de Adıyaman. Cerca de 9 pessoas foram retiradas vivas dos escombros nesta terça-feira. Os resgates fizeram com que o presidente turco Tayyip Erdogan prometesse estender os esforços de resgate, que já estavam entrando em fase final. Nesta quarta-feira, o governo do país também começou os esforços para a reconstrução e deslocamento da população para casas e prédios considerados seguros pelos bombeiros. De acordo com o Ministério Turco de Meio Ambiente e Urbanização, as casas e prédios comprometidos pelo terremoto serão demolidos e reconstruídos de forma segura. No noroeste da Síria, que é controlada por rebeldes e que tem sofrido há anos com diversos conflitos, a situação segue preocupante. Milhares de pessoas ainda estão se virando em meio aos escombros, enquanto a ajuda internacional chega lentamente. Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram a concessão de contratos bilionários para a compra de munições para a Ucrânia. O Exército dos Estados Unidos anunciou que concedeu 522 milhões de dólares em pedidos a 2 companhias para fabricar munições de artilharia de 155 milímetros para a Ucrânia. Esse valor corresponde a 2,7 bilhões de reais. Os pedidos, oficialmente decididos em 30 de janeiro, foram para as empresas Northrop Grumman System e Global Military Products e acontecem em meio a preocupações de que a Ucrânia estaria ficando rapidamente sem munições de projéteis de artilharia dos Estados Unidos e de outros aliados. As entregas de novas munições estão programadas para começar em março deste ano. O contrato é financiado pela Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia do Pentágono. Ucrânia e Rússia dispararam entre si imensas quantidades de munição de artilharia desde que a invasão russa teve início há quase um ano. A capacidade da Ucrânia estava entre 4.000 e 7.000 rodadas de projéteis por dia, mais rápido do que o ritmo no qual os fabricantes ocidentais aliados podem produzi-los. E antes de encerrar, olha só, arqueólogos descobriram os restos de uma taberna de quase 5.000 anos no sul do Iraque. Um achado que vai permitir conhecer melhor o modo de vida de comunidades nas primeiras cidades do mundo. Uma equipe conjunta da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Pisa, na Itália, fez a descoberta nas ruínas da antiga cidade de Lagash, a noroeste da Síria, conhecida por ter um dos primeiros centros urbanos da civilização suméria do Iraque Antigo. O sítio de Lagash, também conhecido como as Colinas de Al-Hiba, é parte importante do patrimônio sumério que estava inabitado desde 2900 a.C., quando foi fundado pelo rei Ur-Namshi, que teve múltiplos sucessores no reino. Entre as descobertas estão os restos de um sistema primitivo de refrigeração, um forno grande, bancos para refeições e cerca de 150 tigelas com vestígios de comida. Nestes recipientes havia ossos de peixes e outros animais, junto às evidências de consumo de cerveja comum entre os sumérios. A descoberta foi chamada de taberna porque a cerveja para os sumérios é de longe a bebida mais comum, mais do que a água. As primeiras cidades do mundo se desenvolveram no que hoje corresponde ao sul do Iraque, depois de excedentes agrícolas proporcionados pela domesticação das colheitas permitirem o surgimento de novas classes sociais. A localidade de Lagash, perto da confluência dos rios Tigre e Eufrates, era chamada de Jardim dos Deuses pela fertilidade e deu origem a uma série de cidades sumérias que datam do período dinástico. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.